Um dos grandes perigos da nossa fé é a hipocrisia. A hipocrisia é uma mentira camuflada. É você fingir ser algo que você não é. No capítulo 23 de Mateus, Jesus vai falar várias coisas a respeito dos doutores da lei e fariseus, que eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas porque eles fingiam ser algo que eles não eram. E no capítulo 16 de Mateus também, Jesus fala aos discípulos: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que eram os principais grupos religiosos daquela época. Porque fermento, ora, Jesus está falando uma palavra enigmática. Fermento é aquilo que faz inchar, faz parecer uma coisa que na realidade não é, só tem um inchaço, que é o entendimento carnal, que é o entendimento que você tem segundo a sua mente. Você lê as Escrituras e interpreta com raciocínios humanos. Esse é o entendimento carnal, que é o entendimento psicológico, intelectual das Escrituras. Isto não é a verdade. A verdade é aquilo que você tem, que Deus lhe revelou por meio do Espírito Santo. No capítulo 10 de João, Jesus fala a respeito de ladrões e assaltantes, que eles tentam entrar no aprisco das ovelhas pelo muro, ou procurando outra passagem. Ele não entra pela porta, porque a porta é Jesus, que é a revelação. E o aprisco, ele tem um porteiro, que é o Espírito Santo, que nos abre para a revelação, né? E ali as ovelhas se alimentam, que é a verdade da palavra. Na língua grega existe 2 vocábulos diferentes para o termo palavra, que é logos e rema. Na língua portuguesa não tem, palavra, é só isso. Mas na língua grega não. Logos é a palavra escrita, a palavra geral de Deus. E rema é a palavra específica revelada pelo Senhor. Então, quando nós vemos lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, outras versões diz ouvir a palavra de Cristo, a palavra, esse termo lá é rema, quer dizer, eu adquiro fé, eu cresço na fé pela palavra revelada, não pela palavra escrita. É claro, o Espírito Santo ele vai trazer a palavra escrita iluminando o nosso interior. Essa iluminação é a revelação. É quando a palavra chega para mim, uau, então é isso que quer dizer. Esta é a palavra revelada, rema. É um entendimento revelado. Então, quando eu leio aqui em Mateus 23, no verso 15, ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais por nações e terras, né, mares e terras, para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Isso significa que eu vou convencê-lo com raciocínios humanos. Eu não vou falar por meio de revelação. E isso é o engano. Muitas pessoas leem as Escrituras e acham, né, que recebeu uma inspiração. A inspiração vem quando você tem a revelação. Os seus olhos espirituais são abertos para que você veja o seu significado. Então, quando eu era carnal, eu não conseguia entender esta palavra. Eu achei que Jesus estava falando para os religiosos daquela época. Não, ele está falando de maneira profética para todos, em todas as gerações. Está falando para mim e para você.
Se eu não tenho entendimento revelado, eu estou convencendo uma pessoa a ser um religioso. E quem convence não somos nós. Jesus deixou claro isso no capítulo 16 de João, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é porque não creem em mim. Jesus é aquele que traz a revelação. Não creem em mim. Entende? Esse é o pecado. O pecado é não crer no Senhor. Se eu não crer no Senhor, eu estou no pecado. Quando eu creio no Senhor, eu passo a ouvi-lo e ele traz revelação para mim. E aí eu vou crescendo no conhecimento dele. Veja que nós devemos crescer no conhecimento do Senhor. Jesus, quando ora lá em João 17, pelos seus discípulos, no versículo 3 ele fala uma palavra que diz assim, eu vou ler aqui para você. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Pai, como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho. Você vai ver que João, na primeira carta, no capítulo 1, ele vai falar a respeito disso, que eles apalparam aquele que é a vida eterna, que a vida eterna está em Jesus. E ele está falando essas coisas, eu vos escrevi, filhinhos, para que vocês saibam que a nossa comunhão é com ele, Jesus, e com o Pai. E nele está a vida eterna, e ele é a luz. E quem está na luz tem comunhão com o Pai, como tem comunhão com os outros. Mas aquele que diz que tem comunhão com o Senhor, mas a sua vida está em trevas, está na ignorância, ele está mentindo e ele não é praticante da verdade. Então a hipocrisia, ele passa não só a enganar os outros, você vai ver no versículo 8, que ele passa a enganar a si mesmo e não pratica a verdade. Ele não é mais praticante da verdade, ele deixou de ser. Porque o pecado entrou, e quando você perde a comunhão com o Senhor, você entra em confusão, você entra nas trevas. Você não sabe para onde vai. Você deixou de andar na luz. Quem anda na luz anda na presença do Senhor e sabe para onde vai. Porque ele está vendo. Quem está nas trevas, ele está tateando, ele está no escuro. Ele não sabe para onde vai. Então, quem tem o temor do Senhor, ele está percebendo, ele está andando, porque ele está vendo não segundo a aparência. Certa feita, um pastor auxiliar veio falar comigo para que eu desse uma carta da igreja anterior, assinada pelo pastor. E eu já estava há meses naquela igreja. O problema é o seguinte, que alguns dias antes, uma pessoa que fazia parte da liderança e estava pregando, começou a me perseguir. Primeiramente, ela começou a atacar pedras. Eu comecei a ouvir umas pedras batendo na parede onde eu estava e eu não estava entendendo. Eu não comecei a prestar mais atenção no culto, só por causa das pedras. E aí, no final do culto, o Senhor me abriu os olhos e eu vi que as pedras saíam da boca da pessoa que estavam pregando. Ou seja, eu estava tendo uma visão e ouvindo espiritualmente algo. Então, o Senhor não permitiu que eu ouvisse a pregação para que aquelas pedras não fossem me atingir. Quando eu cruzei por aquela pessoa no corredor, ela abaixou a cabeça para não ter que me cumprimentar. E depois disso eu comecei a receber perseguição na igreja. E então esse pastor
começou a falar comigo que os pastores, o casal de pastores, queria uma carta. E o Senhor falou comigo, hipocrisia. Enquanto aquele pastor auxiliar falava, ele dizia, cada palavra é uma mentira. O seu nome está sendo rejeitado. O que você vai fazer? Bom, já que o meu nome está sendo rejeitado, então a água deste aquário está sendo rejeitada. Eu vou para outro aquário, porque eu estava sendo perseguido com o propósito de eu sair da igreja. Por quê? Porque eu era um testemunho de que a obra daquelas pessoas eram más. Eu havia feito uma pergunta e essa pergunta não caiu bem. A pessoa não entendeu e ela resolveu me perseguir em vez de falar francamente comigo. Outra vez, um líder dos jovens estava testemunhando a respeito do pastor, de quanto ele era humilde. Porque depois da pregação vieram cumprimentá-lo, dizendo, nossa, que pregação maravilhosa, pastor. Não sou eu, disse o pastor, é o Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito falou no meu coração que era falsa a humildade daquele pastor. Aquele líder dos jovens estava dando um testemunho falso, porque ele estava dando um testemunho segundo a aparência. E Jesus fala para não andarmos segundo a aparência. Devemos julgar segundo retos juízos. Os retos juízos é aquilo que vem no nosso coração, que o Espírito Santo nos testemunha. Então ele estava testemunhando que aquele testemunho daquele rapaz era falso. E para que eu não caísse no mesmo erro que ele caiu. Entende isso? Naquela época não tinha entendimento, hoje eu sei. Aquele pastor estava falando de si mesmo, ele não tinha revelação. E quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Na realidade, ele queria ser reconhecido pelas pessoas. E por isso ele não praticava a verdade, ele praticava a mentira, a hipocrisia, o engano. Ele não praticava a justiça. Que quando você fala aquilo que você recebeu revelação, você é praticante da justiça. Mas se você fala aquilo que você interpreta, você está praticando a injustiça, que é o engano, a mentira. Entende a diferença? Então, quando você tem o temor do Senhor, você não vai fazer nada que ofenda ao Senhor. Então, você vai falar aquilo que você ouviu de Deus. Você não vai falar aquilo que você acha que viu ou acha que entendeu. Nós não devemos ser achômetros. Nós devemos falar aquilo que é revelado. Entende a diferença? E nós só sabemos disso se tivermos o temor do Senhor. Aquelas pessoas não tinham. Pode ser que no passado eles tivessem, mas eles não eram mais praticantes da verdade. Eles estavam no engano. Então a hipocrisia, ela faz camuflar a mentira. E a pessoa não percebe que está mentindo, ela engana a si própria, como diz João lá no verso 8 da primeira carta, no capítulo 1. Entende? Você passa a enganar. E no verso 10 ele fala assim, e você faz de Deus mentiroso, porque você diz que Deus disse quando Deus não disse nada. Porque você está dizendo que, né, o Espírito me falou, né? Não sou eu, é o Espírito. Não, é você. Só que você está fazendo de Deus mentiroso, porque você diz que é o Espírito, quando na realidade não é. Então, Jesus ele fala para os discípulos, acautelai-vos da hipocrisia dos fariseus e saduceus, que é o engano, é fingir ser algo que eles não eram. E nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas grudam na gente e a gente nem percebe. Enquanto somos carnais, nós nos utilizamos desse tipo de situação. Temos que despojar-nos da carnalidade para crescermos espiritualmente. Não podemos andar no erro do pecado. Amém? Até a próxima.